Oi, gente! Eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu quero abordar um pouco mais, para além do que eu já tô trazendo em lives. Eu vou deixar até linkado aqui no izinho a minha última live, que eu já abordei um pouco sobre esse tema, mas eu quero deixar ele registrado em vídeo aqui no canal, para ficar mais acessível aí para todo mundo, que eu sei que nem todo mundo curte assistir live. Uma base de colorimetria e de teoria da cor. Eu estou utilizando aqui para fazer esses estudos básicos lápis de cor, porque eu acho que é o material mais acessível e mais fácil de todo mundo conseguir ter aí e acompanhar, né, esses exercícios que nós vamos fazer aqui. Eu até tinha gravado aqui de eu fazendo o círculo cromático, mas eu já fiz tanto círculo cromático, gente, e círculo cromático é um exercício assim bem básico. E eu acho interessante todo mundo fazer e não fazer ele apenas uma vez, fazer ele sempre que pegar um material novo para fazer esses estudos, né? Vou deixar o último review que eu fiz aí de algum lápis de cor linkado, porque eu sempre faço neles o círculo cromático, né, para vocês verem. Esse daqui eu fiz com o Super Soft, escolhendo as cores que eu considero primárias. E aqui a gente já vai ter algumas observações para fazer. Porque aqui em quase todos os vídeos, quando eu vou falar de cores primárias, eu falo do magenta, né, do azul mais puxado pro ciano e desse amarelo aqui também mais clarinho, né, que não tem branco, né, na composição. A gente vê que é um amarelo mais iluminado. Então, se você for parar para prestar atenção, eu estou utilizando aí como base de cor primária as cores de impressão, né, a escala CMYK. E por que é que eu faço isso? A mina aqui do lápis de cor, não é composta somente do pigmento bruto, né? Ela tem, se você até virar na caixinha do lápis de cor, tem falando, né, qual é a composição do material, que é geralmente madeira, cargas inertes, aglutinantes, né, enfim. Esses aglutinantes, que é o que dá aqui a estrutura para a mina ficar assim, né, compactada aqui dentro, no interior do lápis, diluem o pigmento bruto. E aí isso faz com que a cor perca a qualidade dela inicial, né? Então o pigmento ele vai se esmaecendo nessa mistura de material, principalmente quando a gente está falando de lápis de cor escolar. E não se enganem, o Super Soft ele é um lápis de cor escolar ainda, tá? Apesar dele ter um preço aí mais elevado. Ele é como se fosse um lápis escolar premium. Ele é um lápis mais voltado aí para um público já mais jovem e até para a galera de colorir. Mas ainda é um lápis que tem por base, né, uma matéria-prima mais simples. Por conta disso, principalmente quando a gente está falando de lápis de cor escolar, eu acho mais interessante, menos arriscado, vocês apostarem numa cor vermelha que se aproxime mais do magenta, num azul mais claro assim, né, que lembre mais oceano, e nesse tom de amarelo mais aberto, do que as cores que são consideradas primárias de fato, né, que é o vermelho, o amarelo e o azul, sendo o vermelho e o azul geralmente mais escuros. Porque como essa mina, ela tem uma composição que não é mais pura, né, do pigmento, e o pigmento passa aí por uma série de alterações para poder o lápis ficar assim mais acessível, principalmente para o público infantil, tá? Aqui que a gente está falando. Eu sei que o Super Soft não é tão focado assim para o público infantil, mas quando a gente está falando de lápis de cor mais baratinho, né, os escolares, se você prestar atenção, geralmente eles são mais durinhos também, que é justamente para ter essa resistência, porque a criança ainda não tem ali um manejo tão interessante do material, né? Ainda é muito bruta, tem certos descuidados, às vezes deixa ele ali balançando no estojo, e aí só isso já vai causando uma série de atritos no material. E para evitar que ele fique quebradiço e que toda hora ele tenha algum dano, ele sofra algum dano, as marcas optam por colocar aglutinantes que são mais rígidos. E aí isso faz com que a gente perca muito na qualidade do pigmento em si. Por mais qualidade que o pigmento que a marca utilize tenha, como ele vai se diluindo com os aglutinantes e com as outras coisas que eles colocam, os outros aditivos que eles colocam na composição da mina, acaba que a gente perde um pouco, né, na qualidade da cor em si. Então, quando a gente fala dessas cores primárias, é muito mais difícil você ter frustrações se você utilizar essas daqui. Percebam que eu consegui aqui, por exemplo, obter um tom de roxo, que é a junção, né, desse vermelho aqui que eu peguei, que eu considero ele mais puxado para o magenta, com esse azul,
eu consegui obter aqui o roxo mais puro, né? Que é aquele roxo que a gente vê ali, que ele é 50-50, né? 50% vermelho e 50% azul. A gente consegue obter um tom de roxo mais puxado para o azul e um mais puxado para o vermelho, né? Um tom mais bordeaux, assim, vamos dizer. Então, a gente consegue fazer essas misturas de cores. Ó, aqui, por exemplo, esse verde aqui, que ele tem mais azul na composição, ele fica mais turquesa. Já esse aqui, que tem mais amarelo na composição, ele fica um verde mais limão, né? Puxado pro limão. A mesma coisa que acontece com laranja, que a gente tem praticamente um tom de vermelho. E aqui a gente tem já um laranja mais mostarda, né? Bem misturado com o amarelo. Então, por isso que eu recomendo mais essas cores. É até por uma questão de evitar frustrações. E por que que eu acho o exercício do ciclo cromático tão importante para a gente exercitar ele, né? Fazer ele repetidas vezes ao longo aí da nossa vida de colorir, de artista, do que quer que seja. O ciclo cromático, ele é muito didático, porque às vezes a gente foca tanto só na obtenção de cor e não percebe aqui que aqui ele já está dando todas as pistas do que você pode utilizar de base para fazer as combinações que você tanto quer fazer. O ciclo cromático, ele já te divide aqui, né? O que são as cores consideradas quentes e o que são as cores consideradas frias. Ele já te mostra aqui de cara, né? Quando é que tu tem as cores quentes e quando é que tu tem as cores frias. E aí ele já te entrega também o que é que vai ser um contraste, que é justamente tu fazer as combinações opostas. Ele te mostra também o basicão de monocromia, que é basicamente você usar a mesma cor, variando ou a tonalidade dela, né, acrescentando branco ou preto nela, ou então fazendo a combinação com as cores análogas, as cores diretamente vizinhas dela ali, né. Então ele te mostra como é que a gente tem composições complementares e como é que a gente tem composições opostas, né, quando a gente vai indo de um lado para o outro. E aqui ele já te dá todo o bônus de como é que tu faz isso. É só você aprender a ler ele melhor. Então, aqui eu já deixei bem claro, né? Que a monocromia não é apenas a própria cor em sua gradação, né? Na sua diferença de tonalidade, ou seja, puxando ela mais pro escuro ou mais pro claro, né? Deixando ela mais esmaecida aqui no caso. Mas também é a combinação das cores próximas a ela, das cores análogas a ela. Então, se por exemplo eu pego aqui essa tríade, né? Que é o laranja amarelado, o amarelo e o verde amarelado, né? O verde limão, como vocês preferirem. Se eu pego essas cores, eu consigo mesclar elas de uma forma muito mais suave. Aqui eu vou utilizar mesmo os lápis de cor já na própria cor, tá? Sem falar. Então, eu pego aqui o laranja mais clarinho, né? Mais puxado aí com mais amarelo na composição dele. E aí eu venho com o amarelo, fazendo essa transição. E aí eu encerro com o verde mais amarelado. Ó, percebam que a gente criou aqui já uma composição, né, de cores, tendo por base, utilizando por base o círculo cromático. Todas as combinações de cor, no final das contas, elas vão estar dentro do círculo cromático. Você que tem que ter uma certa percepção para entender como é que você vai ligar essas cores. A gente ligou aqui o verde ao laranja, né? E reparem, a gente ligou uma cor que está mais puxada para o frio com uma cor que está mais puxada para o quente através de uma cor quente. Então, essa paleta, no final das contas, apesar da gente ter uma cor fria aqui, é uma paleta mais quente, ó, em que a gente faz uma gradação aí dessas cores, pega 3 cores de uma forma muito bonita e combina elas. Fica uma combinação complementar, que sai um pouco do óbvio, porque aqui a gente já colocou um pouquinho ali de uma cor fria.
E fica muito interessante, ó. A gente pode aqui pensar em folhas do outono, a gente pode pensar em frutas para utilizar essa composição. Dá para pensar num tom aqui puxado para amanhecer, fazer um fundo, né, em que o dia tá amanhecendo, então a gente deixa esse daqui mais com menos presença, o amarelo com mais, esse daqui com menos, ali para representar que é o finalzinho da noite, a noite tá saindo. E aí a gente vai, cabe da nossa interpretação, né, de colocar essas cores e utilizar elas nas nossas artes ou nos nossos coloridos de uma forma estratégica. Então, a gente pega essa combinação aqui que a gente tem e utiliza ela em situações que a gente acha que vão favorecer essa combinação. É esse o grande macete da colorimetria, é você entender não só como é que você faz essa combinação, porque a combinação, de uma certa forma, ela está posta dentro do ciclo cromático, mas você entender como é que você traz isso visualmente para as suas artes, como é que você coloca isso dentro daquilo que você quer colorir. Agora, pensando em uma combinação oposta, né? As combinações, elas podem ter a mais variada quantidade de cor, né? Aqui eu comecei logo com uma de 3 cores, e aí eu vou fazer a mesma coisa, só que a gente pensando em cores opostas. Então, a gente vai escolher, dentro do círculo cromático, as cores opostas. Se a gente pegar as próprias primárias, por exemplo, a gente pode fazer uma gradação das opostas, utilizando de novo o amarelo aqui como base. E aí estica ele tanto para um lado quanto para o outro. Só que para um lado eu vou utilizar o azul, para o outro eu vou utilizar o vermelho. E aí eu venho com o amarelo aqui, trabalhando essa transição. E a gente tem uma combinação aí, ó. 3 cores complementares, ou 3 cores opostas no ciclo cromático. A gente pode fazer com outra tríade. Vamos pegar, por exemplo, o laranja aqui mais claro, né, que é o laranja amarelado, o bordô e o turquesa. Ó, peguei aqui as cores que no Super Soft equivalem ao laranja claro, a esse verde mar e ao mogno, que é mais ou menos aí um tom de turquesa, isso mais escuro, né, com mais azul na composição, um laranja mais amarelado e um bordô. Como é que a gente faz para ligar essas cores, né? Vamos começar com um tom mais claro. Aqui são cores opostas, né? Então, vamos começar com o laranja claro. Qual é a cor que mais se aproxima desse laranja? É o bordô, porque o bordô tem vermelho, ou sim, tem vermelho na composição dele, né? Apesar de ser uma paleta, apesar dele estar aqui nos frios, ele tem vermelho na composição dele aqui, que se assemelha mais com o, o laranja claro. Então, a gente vai inserir ele aqui nessa mistura. O turquesa também se aproxima do laranja, porque ele tem amarelo na composição. É bem menos do que o laranja, esse laranja clarinho, sim, mas ele tem. Então, a gente vem aqui, esticando ele daqui e puxando ele pra cá. Vendo o que a gente pode criar. A gente vai trabalhando aqui melhor esse degradê. Mas temos aí mais uma composição. É uma composição de cores opostas, né? Então, ela é uma composição mais gritante, né, aos olhos. Não é uma coisa tão harmônica como essa daqui. Ela é uma composição de contraste. Então, você vai ter que ir equilibrando os elementos para ficar uma coisa mais harmônica, né? A quantidade que você está utilizando. Mas percebam que dá certo. Você consegue criar, né, transições e fazer essa combinação funcionar. E a resposta dela está aqui dentro do círculo cromático. Né? Você não precisa
ir muito longe. Pensando em composições mais fora da caixa, né? O que acontece, por exemplo, se eu tentar misturar uma das cores frias aqui, mas elas estão mais distantes. Exemplo, eu quero esse bordô com esse verde mais claro. Como é que eu consigo fazer esse caminho aqui, né? Como é que eu consigo transicionar dessa cor para essa de uma forma que fique mais harmônica? Você pega uma cor que está no meio do caminho delas, que a gente vai pegar o azul claro. Então, eu vou pegar esse tom de bordô e vou pegar o tom de verde aqui, né? Um verde mais aberto. E aí, a gente vai utilizar o azul para poder fazer uma transição de uma cor para outra. Então, vou começar com o bordô. Eu venho com azul clarinho. E aí, por fim, eu utilizo o verde. Então, o grande segredo para você conseguir harmonizar as cores, né, fazer esse casamento de cores que estão distantes uma das outras, é você achar uma cor que esteja no caminho, que seja comum a elas duas e que você possa transicionar elas de uma forma que você consiga fazer essa ponte entre uma e outra. Outra coisa que é muito importante destacar no ciclo cromático é que se eu pegar, por exemplo, aqui o que seria o vermelho, né? E misturar ele com a oposta direta dele, que é o verde, aquele verde mais comumzão, a gente vai obter um tom neutro. Aqui no caso do vermelho, mas o verde é para dar um tom de marrom. Aquele marrom bem intermediário. A gente criou esse tom de marrom. E aí você pergunta, tá, e como é, mas e se eu quiser fazer uma ponte entre essas duas cores? Eu não quero misturá-las, porque eu sei que se eu misturá-las, eu vou obter aqui uma cor que é neutra. Não é isso que eu quero. Então, como é que eu faço uma ponte entre essas duas, né? Como é que eu faço essa mesma construção aqui? A cor que a gente tem entre o vermelho e o verde, aqui nós temos duas opções. A gente tem a opção para manter a paleta mais quente, que é utilizar o laranja, ou para manter a paleta mais fria, que é utilizar um tom de violeta. Aí vai de cada um. Se eu quiser fazer a paleta mais quente, eu vou ter que utilizar o laranja aqui. Esse laranja mais claro, né? Então, vamos lá. Eu começo aqui com ele, o vermelho, o magenta, como vocês preferirem. Eu venho com esse laranja mais claro, pra ele ser a ponte. E aí, por fim, eu utilizo o verde. E aí, a gente conseguiu caminhar do vermelho para o verde através do laranja. Uma forma poética de imaginar a combinação das cores. Agora, se eu quiser fazer isso aqui, fica uma combinação mais puxada pro quente. Mas e se eu quiser fazer uma mais puxada pro frio? A gente faz o mesmo exercício. Só que nossa cor aí, que vai ser ponte, vai ser um tom de violeta. Aqui nós fizemos as duas possibilidades, tanto uma paleta mais puxada para o quente, como uma mais puxada para o frio. As minhas composições assim de cor tendem mais para o frio. E uma coisa que traz um aspecto fantasia, que é o que eu tô passando lá nas lives, é você fazer essas combinações mais distantes. É você tentar construir essas pontes, né, das cores, o mais distante possível. Porque na natureza as coisas tendem a se ornar mais. Principalmente quando a gente tá falando da luz do sol. A luz do sol, ela é branca, então ela vai causar um reflexo nas cores que a gente tá vendo ali, né, no que a gente está visualmente enxergando mesmo, em que as cores vão estar mais lavadas, vamos assim dizer, e tudo mais puxado pro mais natural possível do que a gente acha. Então, a gente não vai ver cores que são tão distantes assim, sabe? A gente vai ver
as coisas num degradê mais construído, como aqui está apresentado no círculo cromático. Então, a grande sacada para você fazer uma coisa mais fantasia, mais surreal, é você construir essas pontes o mais distante possível. Porque aí você foge do óbvio, daquilo que a natureza já te entrega, e traz para uma coisa mais diferente, uma coisa que não é orgânica. Uma outra forma de você fazer também essas composições mais fantasia é você pegar elementos da natureza, daquilo que você já encontra, e mudar a base das cores. Então, você está num ambiente em que as luzes tendem para o quente, né? E as sombras também. Então, você muda. Você faz as sombras frias. Mas aí você tenta manter, por exemplo, o quente das luzes. E aí você vai, de novo, construir, né? Tentar ornar isso, né? E tornar aquilo o mais visualmente agradável. E aí você vai construir um aspecto mais irrealista daquilo, né? Uma coisa que a gente não vê com frequência. Eu espero que esse vídeo seja de grande ajuda para vocês. Esses exercícios, eles podem ser feitos em qualquer tipo de mídia, tá? Então, não é só o lápis de cor. Você pode fazer isso aqui no digital, você pode fazer com tintas. E o exercício do círculo cromático com tintas é muito mais satisfatório, vamos assim dizer, é muito mais fácil de você obter as cores, de você conseguir enxergar essas harmonias aqui, do que você ir construindo assim de uma forma mais lenta e gradual com o lápis de cor, né, que é mais demorado, um processo um pouquinho mais sofrível. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender melhor como é que eu penso as cores, né, como é que eu imagino aí essa questão das cores. Se você quer se aprofundar mais nisso, não deixe de me acompanhar nas lives de abril. As nossas lives vão ser voltadas única e exclusivamente para isso aqui, para aplicar essas coisas. Então, apareçam por lá, independente de ser no ao vivo ou no gravado, dê uma olhada, porque é um conteúdo um pouco mais técnico e que eu acho que acrescenta muito a quem quer tanto colorir melhor como quem quer desenhar, né, e colorir suas artes autorais melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar o like aqui e se inscrever no canal. A gente tá chegando aí nos 1000 inscritos e quando a gente chegar eu quero fazer uma live especial. Então, vamos acelerar isso aí. E também não deixe de me seguir nas redes sociais. Na descrição do vídeo eu deixo tudo, gente, tudo linkado. Eu não posso ficar aqui toda hora falando no vídeo, mas tá sempre linkado lá. Não deixe de me seguir, eu tô sempre atualizando vocês com as coisas que eu tô fazendo por lá. Os meus coloridos também, porque eu não mostro tudo aqui no YouTube. Eu mostro mais pelas outras redes. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.